Nicolas Ferreira e grande elenco da direita brasileira na ONU? Na ONU, denunciando o Lula, o PT. Ih, rapaz, será que confere? A Adi Ferrer pode esclarecer. Nicolas Ferreira na ONU, falando de Lula, STF, Leonardo DiCaprio, o combo completo aí. ONU? Mais ou menos, é aquela historinha é ou não é, né? Aquela coisa. Mas vamos por partes, vamos começar do início. Tem alguns congressistas aí fazendo uma tour pelos Estados Unidos e dizem eles denunciando certas atitudes do governo brasileiro e também do judiciário, mas algumas coisas não são exatamente como eles dizem, né? Isso já aconteceu antigamente, tá? Eles já foram a outros países tentarem denunciar o Brasil de alguma coisa, mas a gente nunca viu que denúncias eram essas. Agora, até bota aí para nós, Álvaro, o Bora tweet lá. do Nicolas Ferreira sobre o discurso dele de quase 8 minutos. Eu não vou dar play, porque ele é o bingo completo do discurso da extrema-direita, assim. Eu acho que se eu falar os temas, vocês já vão saber qual é a argumentação. Teve, como dizia o grande professor filósofo Olavo de Carvalho, teve ataque à Greta Thunberg, ao Leonardo DiCaprio, ao Lula, teve também ataques à comunidade LGBTQIA+, falas transfóbicas, assim, é o bingo completo. E aí a frasezinha dele, bem curta, meu discurso na ONU. Bom, né, o que essa frase leva qualquer ser humano a imaginar? Ela não tem muito contexto, né? O que você pensa com essa frase? Bom, ele foi lá na ONU, ele botou o dedo na cara do representante do Brasil na ONU e falou: ó, seu governo faz isso, 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 isso e aquilo. Só que só para variar um pouquinho, não é bem assim. Esse, na verdade, foi a Cúpula Transatlântica, que foi um evento organizado pelos movimentos conservadores, né? Ou seja, ali só tinha conservador, ele não enfrentou ninguém, ele falou para o público dele. E é interessante a proposta desse encontro, né? Afirmar os direitos humanos universais, unir as culturas pela vida, pela família e pela liberdade. Já começou meio errado com esse discursinho aí do Nicolas Ferreira, né? Porque direitos humanos universais é para todo mundo, né? E você ataca a comunidade LGBTQIA+, com mentiras, inclusive. Mas, enfim, liberdade também, né? Vamos entrar nesse assunto. Mas, pois então. Sabendo desse contexto, vamos voltar para o tweet original do Nicolas Ferreira. Ah, mas não cabia num tweet ele dar o contexto completo. Eu vou abrir o tweet aqui e vou escrever para vocês. Meu discurso na Cúpula Transatlântica na sede da ONU. Cabe num tweet, tá, amigos? Já vamos tirar essa narrativa daqui. Mas essa treta toda, é óbvio que tinha que dar um giro a mais, porque a extrema-direita vem dizendo que esse realmente foi um discurso da ONU. E aí envolve quem? Neto. Porque se tem Nicolas Ferreira e se tá na internet, o Felipe Neto vai comentar. E explicar, então. Ele explica direitinho. O Nicolas Ferreira, com o apelido que ele deu, não foi convidado pela ONU. Seu discurso foi numa reuniãozinha fechada da extrema-direita que reservou um espaço no prédio da ONU. Quem organizou foi a extrema-direita da Guatemala. Na plateia só tinha a patotinha deles. Ele tá correto. Era um evento conservador. Portanto, ele não estava ali enfrentando ninguém, né? Só que a resposta do Nicolas Ferreira, só para variar um pouquinho, vocês conhecem o Nicolas Ferreira, foi tentar ironizar a situação. Não, realmente, ele diz, não foi na ONU, foi em Atibaia. Para quê? Para tentar dar um cortezinho aí, um kkk,
para cima do Lula. Só que ele se esqueceu de uma coisa: Atibaia é muito conhecida na política brasileira por várias histórias, inclusive essa história aqui, né? O advogado de Jair Bolsonaro, Frederico Wassef, ele tem um sítio em Atibaia. E foi lá que foi encontrado o Queiroz, né? O Queiroz envolvido aí com rachadinhas no gabinete dos filhos de Jair Bolsonaro. Então, assim, né? Parece muito mais uma postagem para causar barulho, para causar intriga e para manter o Nicolas Ferreira em alta, mas no fim das contas ela não se sustenta no que é real e nem ele consegue explicar o porquê que ele fez uma frase tão pequena que leva a tantas interpretações. E a interpretação maior, que foi o que muita gente teve, é que ele foi até uma assembleia da ONU, até um evento da ONU, e denunciou o governo Lula. No final das contas, Álvaro, era mais uma balela. Mais uma previsível balela, diríamos, Ad Ferrer. Mais uma previsível balela. Me faz lembrar de uma história, me permita dividir só essa com você. Então era eu... Bom... Tava prestando atenção na eleição aqui na cidade, Ad, e tinha essa candidata a prefeita, atenção, que falava assim, que era formada em Harvard, que ia trazer a excelência de Harvard para governar este município, que tem todo o know-how adquirido em Harvard. Aí foram olhar lá, Ad, era um cursinho de verão. Entendeu? Foi lá e fez uma oficina de 2 meses. É parecido, você não acha, não? Eu vou lá, faço uma oficina de Tai Chi Chuan em Harvard e volto botando no meu currículo, né? Por aí, cara. É por aí, tá? A gente também já teve ministra, né, que foi formada por Deus. Não tem realmente, não é mestre em nada, ela foi formada diretamente por Deus, mas eu acho que é mais do que previsível. Eu acho que o Nicolas Ferreira é uma pessoa que sabe muito bem mexer com comunicação, né? Então, quando ele bota uma frase tão pequenininha assim, ele sabe muito bem qual é o objetivo que ele vai atingir. E talvez esse seja o objetivo mesmo, tanto é que causou essa confusão gigantesca. E tem pessoas ali o parabenizando por ter enfrentado as Nações Unidas. Mas não foi o caso, né? Ele não enfrentou as Nações Unidas. Quem sabe na próxima, né? Tem que crescer um pouco, tem que comer feijão. Se bem que qualquer associação entre ele e infantilidade, ele e criança, o pessoal aí rechaça, né? Porque fica parecendo uma tentativa de aliviá-lo das responsabilidades da maturidade, né? Você enxerga assim também, né? Eu enxergo um pouco assim também. E eu acho que eu tenho lugar de fala para falar, porque eu tenho uma cara de muito mais jovem e as pessoas acham que eu sou muito mais jovem. Opa. E isso faz com que algumas questões de responsabilidade se passem por cima de mim porque eu tenho cara de muito mais jovem. Isso acontece muito com pessoas assim, né? E cabe também a você e aos seus valores se você vai se deixar levar por essas situações ou não, né? Eu já não posso dizer sobre os valores de Nicolas Ferreira porque discordamos em muitas coisas e talvez isso também tenha a ver com valor e moral, né? Maravilha. Ad, muito obrigado pelas informações. Mais um Plantão do Meteoro termina aqui. Sempre lembrando que você pode participar do nosso grupo de apoiadores. Mas claro, só se você quiser. Valeu! Ah, me disseram que era pra parar de mandar beijo, que é intimidade demais aí com você. Então, eu vou ver se eu perco esse hábito.